Começamos hoje com um mergulho num tema que é, assim, a espinha dorsal de qualquer debate sobre direito constitucional no Brasil. Qual é a verdadeira força de um tratado internacional de direitos humanos por aqui? Exato. A gente recebeu material excelente, um roteiro de aula para concursos que disseca esse assunto de uma forma muito clara. E o objetivo é bem direto, né? É entender a jornada de um tratado. Ele é assinado lá fora, muitas vezes em Genebra, em Nova York. Certo. Mas como é que ele passa a valer de verdade aqui dentro do Brasil? Não é um passe de mágica. Não mesmo. A fonte deixa claro que a assinatura do presidente é só o primeiro passo. O crucial mesmo é o processo de incorporação e, principalmente, qual degrau ele vai ocupar na nossa hierarquia de normas. É isso que define o poder dele. Exatamente. Então, a nossa missão hoje é mapear essa jornada. Vamos montar a famosa pirâmide normativa. Para visualizar essa hierarquia, investigar as reviravoltas históricas que mudaram o status desses tratados. E decifrar a relação do Brasil com o Tribunal Penal Internacional. Isso. Vamos organizar as ideias. Ok, vamos começar pela fundação. Para saber onde os tratados se encaixam, primeiro a gente precisa visualizar o prédio inteiro, né? Como a fonte organiza essa hierarquia de poder das normas. A imagem que a fonte usa e que é perfeita é a de uma pirâmide. No topo absoluto, intocável, está a Constituição Federal, A chefe de tudo. a chefe suprema. O material até brinca chamando a Constituição de a Beyoncé das normas. Adorei a analogia. É ótima, né? Isso das normas é uma imagem que não vou esquecer, deixa tudo muito claro, ela está em outro patamar de influência. Totalmente. Nenhuma outra norma pode contrariá-la. Todas as outras, assim, dançam conforme a música dela. E logo abaixo dela, no andar do meio, o que a gente encontra? Ali moram os atos normativos primários. Nome técnico. Parece técnico, mas a ideia é simples. São as normas que nascem diretamente do poder que a Constituição dá. O principal exemplo são as leis. Leis ordinárias, complementares. Isso. A função delas é dar vida, dar corpo aos comandos da Constituição. O exemplo do material é ótimo. A Constituição diz que o racismo é crime. Um comando poderoso, mas abstrato. Exatamente. É uma lei penal, um ato normativo primário, que vai detalhar o que configura o crime de racismo e qual é a pena. Entendi. A Constituição aponta a direção e a lei constrói a estrada. E o que tem na base da pirâmide, então? Na base estão os atos normativos secundários. Pense em decretos presidenciais, portarias de ministérios. Os detalhes. As minúcias. A função deles é regulamentar a lei para que ela possa ser aplicada no dia a dia. Um decreto não pode criar um direito novo que não está na lei, sabe? Ele só aterrissa a lei na realidade prática. É um sistema que, em tese, funciona em harmonia. Cada andar respeitando o de cima. Em tese, sim. Ok. Essa estrutura da pirâmide é super clara. Constituição no topo, leis no meio, decretos na base. Mas ela parece uma estrutura muito nacional. Fico me perguntando onde uma norma que vem de fora, como um tratado internacional, se encaixa nesse prédio. Essa é a grande questão. E a resposta para ela mudou drasticamente ao longo do tempo. E essa mudança, claro, é um dos tópicos favoritos em provas de concurso. Imagino. Por muito tempo, o entendimento consolidado no Brasil era que um tratado de direitos humanos, depois de passar por todo o rito, entrava na pirâmide no mesmo nível de uma lei ordinária comum. No andar do meio. Exatamente. Não dar do meio. Peraí. Um tratado de direitos humanos, que lida com a dignidade da pessoa, a proibição da tortura, tinha o mesmo peso de uma lei que, sei lá, define as regras para instalar a antena de celular. Pois é. Isso soa como uma falha grave no sistema. Era exatamente essa a percepção. Na prática, isso significava que o Congresso Nacional podia, teoricamente, aprovar uma lei simples amanhã que fosse contra um compromisso internacional de direitos humanos que o Brasil levou anos para negociar. Que risco enorme. Isso deixava a proteção de direitos fundamentais totalmente vulnerável, né? Precisamente. O próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, como a fonte aponta, chegou a um momento em que olhou para essa situação e a classificou como muito pobre. Uma proteção frágil demais. Exato. Foi então que, numa decisão que mudou os livros de direito, o STF inovou e criou uma nova categoria, um novo andar na nossa pirâmide, o status supralegal. Supralegal. O nome já diz tudo, acima da lei. E onde exatamente ele se encaixa na nossa pirâmide?
Ele foi encaixado num mezanino, um andar intermediário que não existia antes. Fica posicionado acima de todas as leis comuns, mas ainda permanece abaixo da Constituição. A Beyoncé continua no topo. Sempre. Foi a solução que o STF encontrou para blindar esses tratados. A mensagem foi: olha, esses compromissos são mais sérios que uma lei comum. Nenhuma lei pode passar por cima deles, mas a Constituição ainda é a chefe de tudo. Foi uma blindagem essencial. E o Congresso? Como reagiu a essa criação do Judiciário? A reação foi fascinante. O Congresso não só gostou da ideia, como resolveu ir além. Através da Emenda Constitucional número 45, de 2004, o Legislativo abriu um caminho para que um tratado de direitos humanos pudesse fazer algo antes impensável. Chegar ao topo da pirâmide. Exatamente. Ele criou um procedimento para que o tratado fosse incorporado não como uma norma qualquer, mas com o status de emenda constitucional. Aqui a coisa fica realmente interessante, porque agora a gente tem um sistema com duas possibilidades. É o que a doutrina chama de teoria do duplo estatuto, certo? Exatamente. Hoje, o destino de um tratado de direitos humanos no nosso ordenamento depende do caminho que ele percorre dentro do Congresso. O procedimento de aprovação define sua hierarquia. Então temos dois cenários. Isso. O primeiro é o caminho de honra, o tapete vermelho. Se o tratado for aprovado seguindo um rito especial, idêntico ao de uma emenda à Constituição, Ou seja, votado nas duas casas, Câmara e Senado. em 2 turnos em cada uma, E com aquele quórum super qualificado. de 3/5 dos parlamentares. Se passar por tudo isso, ele entra no nosso sistema com força de emenda constitucional. Ele se junta a Beyoncé no topo. Faz todo sentido. Se o processo é o mesmo de uma emenda, o status tem que ser o mesmo. E qual seria o segundo caminho, o mais comum? O segundo caminho é a aprovação pelo rito comum, de uma lei ordinária, que exige uma maioria mais simples. Se o Congresso optar por esse procedimento, o tratado não alcança o topo, mas também não cai na vala comum. Ele vai para aquele andar especial criado pelo STF. Exato, o de norma supralegal. Entendi. Então, o Congresso tem uma escolha estratégica a fazer toda vez que vai internalizar um tratado desses. Ou ele mobiliza uma base política gigantesca para conseguir os 35 e dar força constitucional ao texto, Ou opta pelo caminho mais simples e o tratado se torna apenas supralegal. isso deve gerar debates políticos intensos a cada vez. Gera e define o nível de comprometimento do país com aquele texto. Mas a conclusão mais importante para quem estuda é a seguinte: depois dessa evolução, um tratado de direitos humanos no Brasil nunca mais terá o status de uma simples lei ordinária. Ele sempre estará numa posição de privilégio. Sempre. Seja acima das leis, seja no mesmo patamar da própria Constituição. Isso levanta uma questão sobre o tempo, que deve ser uma pegadinha clássica de concurso. A Emenda 45 é de 2004, mas o Brasil já era parte de tratados importantíssimos muito antes disso, como o Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Exato. Como eles ficam nessa história? Eles não poderiam ter passado por esse rito de 35 que nem existia na época. Essa é a pergunta de $1 milhão. A solução que o STF encontrou foi pragmática e lógica. Como esses tratados, os anteriores a 2004, não poderiam ser promovidos retroativamente à emenda, eles foram todos enquadrados na categoria que o próprio Supremo havia criado. A de norma supralegal. Perfeito, a de norma supralegal. Então a regra é clara: tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda de 2004 são todos supralegais. Os aprovados depois de 2004 podem ser supralegais ou equivalentes à emenda, dependendo do rito. E já temos exemplos concretos de tratados que fizeram essa jornada completa e alcançaram o topo. Sim, a fonte cita os 2 exemplos mais emblemáticos. O primeiro foi a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo. Foi um marco. E o segundo? O segundo foi o Tratado de Marrakech, que tem um nome mais complicado, mas um objetivo nobre.
facilitar o acesso a obras publicadas para pessoas cegas ou com deficiência visual. E ambos têm hoje a mesmíssima força de um artigo da nossa Constituição? Exatamente. Falando em compromissos internacionais sérios, isso me leva a outro ponto que a fonte aborda: a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional, o TPI. A própria Constituição, depois da Emenda 45, passou a prever isso. O que é exatamente o TPI? O TPI é um tribunal permanente sediado em Haia, na Holanda, e sua criação foi um passo gigantesco para o direito internacional. O foco dele, e este é um ponto crucial, é julgar indivíduos, não países. Indivíduos. E ele julga apenas os crimes de maior gravidade para a consciência da humanidade. Genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. É importante frisar isso. Ele não é um tribunal para resolver disputas entre o Brasil e a Argentina, por exemplo. Ele pode, em tese, julgar um cidadão brasileiro. Exato. Mas ele não vem e simplesmente substitui a nossa justiça, certo? De forma alguma. Esse é o pilar de funcionamento do TPI. Sua competência é complementar à das jurisdições nacionais. O princípio da complementariedade. Isso, o TPI só pode atuar se o sistema de justiça do país em questão se mostrar genuinamente incapaz ou se recusar a investigar e processar os responsáveis. A responsabilidade primária é sempre do país. Ele funciona como uma rede de segurança, um plano B para a justiça global. Perfeita definição, um plano B. Mesmo assim, essa ideia sempre acende um debate acalorado sobre soberania. A pergunta que sempre surge é: como o Brasil pode aceitar que um brasileiro seja julgado por um tribunal internacional sem que isso signifique uma renúncia à sua própria soberania? Essa é a objeção clássica. E a fonte usa uma analogia fantástica para desconstruir esse mito. Vamos lá. Imagine uma mãe que precisa viajar e vai deixar o filho passar o fim de semana na casa de uma amiga de confiança. Ao se despedir, ela diz para a amiga: olha, se ele fizer uma arte muito grande, você tem a minha autorização para colocá-lo de castigo. Ao fazer isso, a mãe não está abrindo mão da sua autoridade materna para sempre. De jeito nenhum. Pelo contrário, ela está exercendo a sua autoridade ao delegá-la de forma consciente e temporária. Porque ela sabe que a distância não vai poder agir. Exato. Ela confia na amiga para agir em seu nome. A lógica com o TPI é a mesma. Ao ratificar o Estatuto de Roma e aceitar a jurisdição do TPI, o Brasil não está rasgando a sua soberania. Ele está soberanamente decidindo fazer parte de um sistema. Exatamente. Ele está decidindo cooperar para garantir que os crimes mais atrozes não fiquem impunes, especialmente em cenários onde o próprio sistema nacional possa falhar. É um ato de soberania, não a negação dela. Resumindo a nossa jornada, então, nós visualizamos a pirâmide do poder das normas no Brasil, com a Constituição no topo, vimos a incrível evolução dos tratados de direitos humanos que saíram do status de lei comum para um patamar privilegiado. Exato. Seja como norma supralegal ou como verdadeira emenda constitucional. E, por fim, desmistificamos a ideia de que a adesão a um tribunal como o TPI é uma perda de soberania. Na verdade, vimos que é um exercício consciente de soberania, um compromisso do país em colaborar para que a justiça prevaleça, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A análise de hoje deixou muito claro onde os direitos fundamentais dos tratados se localizam no nosso sistema. Mas sabe, isso me deixa com uma pergunta para a próxima vez. Um gancho. Sim, uma vez que um direito está lá, no topo, na Constituição ou num tratado com força constitucional, ele já sai funcionando. O que significa na prática a tal da aplicabilidade imediata de um direito? Uma ótima questão. Todos eles vêm prontos para usar. Ou alguns são como um aparelho que precisa de um adaptador, de uma regulamentação, para de fato funcionar no nosso dia a dia? É o que vamos explorar no nosso próximo encontro. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast. Conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.